Procurando Nemo não é tão fácil assim. Vamos entender um pouquinho sobre eles? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre os peixes. Vamos falar primeiro do grupo taxonômico de cordados. E para isso, esse primeiro grupo faz parte dos cordados. E para que a gente entenda melhor esse grupo, é importante que você tenha visto a aula de cordados inicial. Afinal, a gente vai falar de um grupo que está dentro deles. Se viu, vamos lá. Ser peixe, na verdade, não constitui um grupo taxonômico válido, pois eles não são um grupo monofilético, ou seja, eles não possuem um único ancestral comum. Mas, por uma questão didática, nós vamos falar de peixes como animais aquáticos, ectodérmicos, que têm um corpo fusiforme, ou seja, em formato de míssil, e adaptados à vida aquática, ou seja, possuem membros como barbatanas ou nadadeiras. Aliás, o corpo de um peixe é todo adaptado para a vida dentro da água. Não se esqueçam dessa informação, é muito importante. Logo, todos são aquáticos e eles possuem uma respiração branquial. Nós conversamos sobre respiração na aula de respiração animal, com pequenas modificações dependendo de cada grupo que a gente está falando. Dá uma olhadinha lá na aula. O seu sistema circulatório, ele é fechado, unidirecional, com um coração dividido em duas cavidades, mas para ter melhores informações sobre isso, também existe uma aula de sistema circulatório animal. O mesmo vale para a excreção desses animais, que também é explicada numa outra aula do canal. Para viver dentro de águas, como o atrito é constante, ele precisa se movimentar com muito atrito. Então ele secreta um pequeno muco na pele que vai diminuir esse atrito e facilitar assim o deslocamento na água durante a sua movimentação, além de ser uma proteção física contra algum tipo de infecção que venha a acometê-lo. A sua reprodução, na maioria das vezes, é dioica, ovípara, e eles não cuidam dos seus filhotes. Mas como eu disse, na maioria das vezes. Existem exceções para todas essas características. Pois é, tem bastante oxigênio puro aqui. A pele deles é muito parecida com a dos demais vertebrados, mas eles possuem aquele muco, que eu já comentei, e escamas, com algumas pequenas exceções como as enguias. Essas escamas, elas podem variar dependendo da forma. Existem as cicloides, que são aquelas mais comuns, normalmente finas, subcirculares com uma margem lisa ou finamente serrilhadas. As quitenoides, que são normalmente rugosas, com uma margem serrilhada e algumas vezes espinhosa. As ganoides, que são bastante grossas, como as dos esturjões e salmões, e as placoides, que são normalmente duras com uma ou mais espinhos e de formas variadas. Com relação ao seu comportamento, nós temos muitas coisas que a gente pode falar, mas eu gostaria de destacar algumas coisas interessantes. Alguns peixes têm a capacidade de sobreviver em água doce e em água salgada, principalmente porque parte da vida deles, eles migram de uma para outra para fazer a sua reprodução, devido a um mecanismo que eles têm para sobreviver nesses ambientes. Existe uma aula no canal explicando isso, dá uma olhadinha. Os peixes, eles não dormem completamente. Eles entram em um estado de repouso, um pouco diferente do nosso sono. E, aliás, eles não têm pálpebra. Logo, eles ficam sempre de olhos abertos. Os peixes, eles podem ser classificados com relação ao seu comportamento, existindo 4 grupos. Os pelágicos, que são peixes que geralmente vivem em cardumes, nadando na coluna d'água, e são, por exemplo, as sardinhas, as anchovas, os atuns, por aí vai. Os demersais, que vivem a maior parte do tempo em associação com o substrato, geralmente em fundos rochosos. Os batipelágicos, que são os peixes que nadam livremente em grandes profundidades. Ou os mesopelágicos, que são espécies que têm grandes migrações verticais diárias. Então ele pode viver ou na superfície ou nas águas mais profundas. Os peixes, de modo geral, são bastante diversos em comparação aos outros vertebrados, com vários grupos definidos. Mas nós iremos falar de 3 grupos importantes, do mais primitivo ao mais moderno. O primeiro grupo, na verdade, são vários grupos de peixes sem mandíbulas, que antigamente eram classificados como agnata, com cerca de 80 espécies. Eles são considerados o grupo mais antigo porque eles não possuem mandíbulas, que é uma grande novidade evolutiva. Na sequência, nós temos os cartilaginosos, ou condrictes, que tem mais de 1000 espécies. Os famosos tubarões e raias. Eles têm esse nome porque eles possuem um esqueleto cartilaginoso e dentes que se renovam ao longo da sua vida. Eles são todos predadores, até mesmo os
grupos maiores, como o tubarão-baleia, que come pequenos animais, ou o tubarão branco, que come animais grandes. Eles possuem uma estrutura chamada linha lateral, que é um sulco ao longo dos seus flancos que contém muitas pequenas aberturas com células nervosas sensíveis à pressão. Além disso, eles têm também ampolas de Lorenzini, que são canais sensitivos ligados a pequenas ampolas que contêm eletroreceptores, capazes de detectar correntes elétricas dos músculos de um organismo que está próximo. Não podemos deixar de destacar que o olfato dele é super sensível, eles conseguem sentir sangue a muitos quilômetros de distância. Eles podem ser ovíparos ou podem ser ovovivíparos, o que vai gerar muita dúvida nas pessoas. Nós temos que salientar que existem muitas crenças e má informação sobre esse grupo, mas são criaturas majestosas que raramente atacam os humanos. São muitas vezes topo de cadeia e existem fósseis em abundância relatando a sua vida no planeta Terra, o que comprova que eles são muito mais antigos do que a gente imagina. Aliás, outra coisa interessante para desmentir é o Megalodon, que é um famoso tubarão de vários filmes que aparecem por aí. Ele não era tão grande assim. Os fósseis sugerem que ele tinha mais ou menos 18 metros de comprimentos, que é grande, mas não tanto. Por fim, nós temos os peixes ósseos, ou osteites, que tem mais de 22 mil espécies. São todos aqueles outros peixes que a gente conhece. Eles possuem um esqueleto formado por ossos verdadeiros, além de cartilagem e outras coisas. Eles têm as linhas laterais, como no grupo anterior, e tem uma estrutura chamada bexiga natatória, que é um saco onde pode ser acumulado o ar e vai ter uma função parecida com a do pulmão. Além disso, esse saco vai permitir que ele consiga se movimentar na coluna d'água, sem precisar fazer esforço. A gente tem que destacar que ainda existem diferenças entre o sistema excretor, respiratório e circulatório de cada um desses grupos, mas nós já comentamos eles nas aulas aqui do canal. Dá uma olhadinha. Eu não preciso dizer que os peixes são muito importantes para a economia mundial, né? Eles fazem parte da alimentação de diversos povos, muitas vezes se alimentando exclusivamente de peixes, além de outras atividades econômicas, como ornamentação, tratamentos estéticos, tratamentos médicos e por aí vai. A sua importância no meio ecológico também não é pequena. Elas são parte importante da cadeia alimentar de ambientes aquáticos, sendo muitas vezes topo de cadeia e muitas vezes apenas fazendo parte da cadeia, sendo comido ou comendo alguém. Até temos registros de plantas que utilizam peixes como forma de dispersão de sementes. E por fim, a gente tem que lembrar que os peixes são bem cultuados na cultura pop, sendo encontrados em filmes, séries, animações e etc. Até mesmo o horóscopo tem um signo com o nome deles. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!